Pregadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela compartilha a mensagem da mulher do fluxo de sangue, mas também conta o seu próprio testemunho, a qual teve que ir ao médico urgentemente. Presta bem atenção, fica no vídeo até o final, olha só. Só que ela era conhecida como a mulher imunda. Porque pelo seu problema de saúde. Essa lei de Levítico, ainda nos dias de Jesus, ainda era uma lei que ainda estava em uso. Então, além do sofrimento físico, devido aos problemas de saúde, ela tinha ainda um sofrimento emocional. Porque nós, seres humanos, Deus nos criou, nós fomos projetados para o convívio social. Deus não nos fez para vivermos em isolamento, mas para termos o convívio social. A sua palavra no Éden foi: não é bom que o homem esteja só. E é muito bom a gente receber um toque, um abraço. Quem aí não gosta de um abraço? De um aperto de mão, Cada um tem a sua forma de se sentir bem ao ser tocado. Então, imagina o quanto que aquela mulher estava em sofrimento. E que seu sofrimento não era físico também, mas era também emocional. Aquela mulher, ela não tinha o direito. Eu ainda pude ir à igreja, pude frequentar a igreja, eu pude contar com o apoio do meu esposo, do meu filho. Por vezes em que as dores eram intensas, meu filho vinha, fazia massagem, fazia compressa. Então eu não estava sozinha. Compreendam agora o quanto que essa mulher sofreu. E não foi por 6 meses, não foi por 1 ano, foram por 12 anos de sofrimento. E ela já não tinha mais nem recursos para que ela pudesse tentar. Só que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que Ele atravessa caminhos para salvar o pecador. E Ele atravessou aquela cidade, porque ali Ele queria salvar não somente aquela mulher, não somente curá-la, mas Ele queria salvar a muitos que iriam presenciar o milagre dessa mulher. E diz a palavra de Deus, que ela, quando ouviu falar de Jesus, ela então pensou: se eu pelo menos tocar nas suas vestes. Olha o quanto aquela mulher, ela tinha uma humildade, uma simplicidade. Mas também não era apenas a simplicidade. É porque ela também não queria ser vista. Imaginem, Jesus já estava aqui no auge do seu ministério, se tornando conhecido. Ele já era alguém conhecido. Então imaginem só, se aquela mulher era conhecida ali naquela localidade. Se as pessoas sabiam que ela estava imunda. E diz a palavra, que tudo que ela tocasse também se tornava imundo. Agora imaginem, será que os discípulos, será que os líderes religiosos dariam a ela a oportunidade dela se aproximar de Jesus? E eu trago para os nossos dias. Será que nós abriríamos espaço para que ela pudesse ter um contato com Jesus? Aquela mulher queria tocar pelo menos nas vestes de Jesus, porque ela sabia que o seu contato pessoal com Jesus não seria algo muito possível, devido às suas restrições, às suas privações. A gente teve recentemente aqui no Marco, o cantor e pastor Daniel Lidick. E algumas crianças no início do culto ali estavam alvoroçadas, queriam se aproximar dele. E aí a gente percebeu que estava próximo, alguns tentando conter as crianças para depois, tentando organizar. E a gente percebe, imaginem se fosse dessa forma o próprio Jesus. Se ele estivesse aqui e se essa mulher imunda estivesse aqui, será que o pastor Josué ia permitir que tocassem Jesus?
Será que os diáconos do Marco não ficariam, ei, se vissem? Porque ela chegou no meio da multidão, ela não chegou assim completamente, eu imagino, porque a palavra de Deus e nem o livro de Todas as Nações falam a forma que ela esteve no meio da multidão. Mas com certeza ela não estava assim, olha, ei, estou aqui. Porque se ela fosse descoberta, as pessoas não permitiriam que essa imunda tocasse na pessoa que era o milagreiro daquela época, que era aquele que estava curando a todos, alguém conhecido, alguém famoso. E então, por isso que fala que quando ela percebeu, né, que havia ali uma entrada, uma abertura entre a multidão, então ela foi para tocar nas vestes. Algumas linguagens falam na orla. E o que significa isso, a orla? Isso nos faz aí entender, e aí é um comentário da Caritas, né? Que é entender que o sacrifício que ela deve ter feito para tocar nas vestes de Jesus. E de uma forma que fosse a menos, né? Que ela não pudesse ser percebida pela multidão. Tanto que ela tocou, e na hora que ela tocou, ela sentiu a cura, e o que ela fez? Ela foi saindo. Porque ela não queria ali, sabe, a aparição. Ela queria receber o milagre, ela queria ser curada. E quando ela tocou, só que o nosso Jesus, quando Ele realiza milagre em nossa vida, não é para ficarmos emudecidos. É para que possamos, para que a glória dEle seja manifesta em nossa vida e nós possamos falar que o Deus que nós servimos é um Deus que realiza milagres, sim, ainda hoje em nossos dias. Por isso não se cale, por isso não emudeça. Você precisa falar do que Deus faz na tua vida. A tua vida precisa ser manifestada pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode se silenciar diante do que Deus opera na tua vida. E talvez você espere grandes milagres. Mas você já abriu os olhos para ver o que Deus tem operado na tua vida dia após dia. Quando a gente ouve apenas uma hipótese diagnóstica, o nosso corpo já estremece. Eu lembro que quando eu fui para fazer o pré-operatório, para a cirurgia, porque até então era apenas um mioma, né? E quando eu cheguei diante da médica, ela olhou os exames e os meus leucócitos estavam muito altos ainda, mesmo após 30 dias após o aborto. E ela ligou para a médica que me acompanhava e ela disse, olha, o caso dela não é comigo. Eu preciso encaminhá-la, né, para o oncologista pélvico. Que a gente ouviu, eu e meu esposo. E meu esposo, então, ele se acomodou ali na poltrona e ela colocou, então, lá, CA, colo do útero, uma interrogação. E o meu esposo olhou. E ela percebeu o quanto que a notícia impactou ele, e ela disse para ele, fique tranquilo, né? É uma hipótese diagnóstica, não estou confirmando nenhum diagnóstico, mas se ela estiver na mão de um especialista, e se for, de fato, né, um câncer no colo do útero, vamos ganhar tempo para o tratamento. E eu lembro que quando saímos do consultório, saímos os dois em silêncio, e ali naquele jardim do Hospital Belém, né, o meu esposo parou, me abraçou, chorou. E ele disse, como você está? E eu falei para ele, eu não quero sofrer por antecipação. Eu falei para ele, eu quero confiar no diagnóstico de Deus para a minha vida. Então, nós vamos orar e nós vamos enfrentar juntos o que tivermos que enfrentar. E decidimos que não íamos contar ainda para o Caleb. E quando eu tive que fazer a curetagem, ir para a biópsia, e o esperar não é muito fácil, né, gente? Nesse período, a médica do Hospital Belém veio a óbito e a biópsia, que o resultado sairia em 15 dias, demorou 45 dias para sair. Não foi fácil a espera.
Então decidimos contar para o Caleb. E nós fizemos os 21 dias com Deus em nosso distrito, às madrugadas, orando a Deus. E é claro que o meu pedido de oração a Deus, o nosso pedido, era para que desse o resultado negativo. Ninguém em sã consciência ia falar, Senhor, né? Então nós pedíamos o negativo. Só que nós vimos que o tempo estava passando e nada vinha. O silêncio se mantinha. E então eu gosto muito do silêncio, assim, quando eu vou ao banheiro, eu fico na frente do espelho e eu converso. E ali eu conversei com Deus e eu falei, Senhor, no que estamos errando? O que está acontecendo? O que o Senhor quer? E eu chorando com Deus, né? Porque o Caleb fez uma pergunta teológica, pastor Josué, para o meu esposo e falou o seguinte, pai, se Deus não queria esse bebê, por que ele mandou? Né? E são aquelas perguntas que vão bem no coração. Né? O Caleb tinha dado o nome de Josué, se fosse menino, para ser a dupla dele, ou Débora, se fosse menina, para ser tão inteligente quanto ele. E eu chorei com Deus e eu falei, Senhor, eu estou orando errado. Porque o que eu estava pedindo, um resultado negativo. Mas eu, Carita, não sabia qual a vontade de Deus para a minha vida. E se Deus quisesse que eu passasse por esse crisol, para que a sua glória fosse manifestada na minha vida? E se Deus quisesse que eu descansasse nele, para a sua honra e para a sua glória? Eu não sabia, e eu falei, meu bem, saí do banheiro chorando e disse, meu bem, estamos orando errado, estamos pedindo errado. Porque não é um resultado negativo, mas é, Senhor, faça a tua vontade, seja ela qual for, e nos dê força para passarmos por esse crisol. Foi difícil chegarmos a essa. Porque é fácil quando é o outro. Não é muito fácil quando é em nós. E aquela mulher sabia exatamente o tamanho do seu sofrimento. A multidão a julgava. Mas ela sabia. E Jesus também sabia. Por isso que ele queria que ela fosse apresentada àquela multidão. Para que aquela multidão visse aquela mulher não mais como a mulher imunda. E Jesus parou, ei, para, alguém me tocou. E os discípulos falaram, Senhor, é claro que alguém te tocou. Estás no meio da multidão, claro que vão te tocar. E Jesus disse, não foi qualquer toque, foi um toque de fé. Não foi um toque casual, foi um toque de alguém que queria algo muito grande, mas queria muito mais a mim do que apenas estar comigo. Você quer estar na multidão ou você quer tocar em Jesus? Estar na multidão é muito fácil para aqueles que querem segui-lo. Mas tocar em Jesus precisa enfrentar a multidão para tocar em Jesus. O que você quer de Jesus? Um toque casual, um relacionamento íntimo com Ele, ao ponto de confiar, Senhor, o que Tu queres da minha vida, faz. E aquela mulher, então, ela tremendo, diz a palavra de Deus, tremendo e atemorizada. Por que ela estava atemorizada e tremendo? Porque ela sabia o que poderia acontecer com ela, ao tornar imundo na mente dela aquele homem. Por isso que a Bíblia fala, ela estava atemorizada, tremendo, mas ela estava consciente de que nela, Jesus operou o maior milagre da vida dela. Por isso que conclui aqui, Jesus, então, ela se prostrou e ela falou toda a verdade, Senhor, fui eu que te toquei, Senhor. E Jesus, então, naquele momento, ele fala assim, olha, vocês que chamam essa mulher de imunda, sabe o que ela significa para mim? Os versos 34 fala, Jesus chama ela de filha.
Porque para Jesus você é filho, você é filha. Deus te olha dessa forma, com cuidado, com carinho. Ainda que você tenha que atravessar o deserto, momentos de sofrimento, Deus te olha como filho e filha, pronto a operar o milagre que Ele quer operar na tua vida, no momento em que Ele quiser operar. Eu não sei o que você precisa nessa noite, ou que você tem clamado a Deus. Mas de forma consciente e sábia, peça que a vontade dEle seja estabelecida na tua vida. Graças a Deus, o meu resultado deu negativo. Mas eu tive que retirar o útero. Às vezes as pessoas perguntam ainda, só um filho? Não planejam o segundo filho? Caleb, queres um irmão? Algumas interrogações em que geram ainda um sofrimento, mas geram a certeza de que o céu vai revelar. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas eu sei que o Jesus que você veio talvez procurar, a cura que você veio procurar, Deus é capaz de realizar isso sem dúvidas. Eu não sei o que Ele vai fazer na tua vida, mas eu sei que para Ele você é filho, você é filha. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Então não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.